Boa tarde, pessoal, boa tarde. Às vezes eu fico meio revoltado de ouvir tanta besteira sobre esse motor, né? E mesmo a gente explicando, desvendando os segredos dele, a pessoa não entende. Bom, vamos lá. Alguns comentários que esse motor aquece, que esse motor tem em situações do Brasil que não dá para voar, que não serve, que não sei o quê. Eu tenho um motor voando no Brasil inteiro. E eles voam no Brasil inteiro, acertadinhos e tudo. Primeira coisa que você pega um mecânico falando assim: pô, mas a temperatura do óleo dele tá alta, tá passando de 100 graus e não sei o que, e não sei o que. Por que a temperatura de óleo dele passou de 100 graus? Porque ele deve estar com uma taxa excessiva. Ele não sabe que é isso. Ele deve ter taxado o motor demais, ou tá com baixa alimentação. Então, a temperatura, isso aqui é um motor a ar, não é um motor a água. Então, a temperatura a ser monitorada, volto a falar pela milésima vez, é a temperatura de cabeçote. A de óleo tem que ser monitorada, mas a prioridade é a de cabeçote. Esse cabeçote não pode passar de 200 graus. Então, ele trabalha uma temperatura boa de trabalho dele, 130 a 150 graus, temperatura boa de trabalho. Como ele é monitorado? Ele é monitorado com um sensor na vela aqui, o CHT. Então, por isso, você vai saber quanto ele está de temperatura. Ah, Santiago, e se ele tiver com a temperatura alta, como é que eu vou resolver? Ou você está com taxa de mais, ou você está com alimentação de menos. Um dos dois. Você vai ter que observar a cor de queima de vela para ver. Aí a cor de queima de vela, ela está escura, mas você ainda está aquecendo, você está com taxa demais. Não acreditem no mecânico que falar para você que tem que olhar só o óleo. Não, nunca. O óleo tem que ser monitorado? Tem. Mas o óleo, quando o motor está bem acertadinho, ele trabalha entre 70 e 60 graus. Trabalha bem gelado, tá? Quando o motor está acertado. A prioridade, vou falar pela milésima vez, temperatura de cabeçote. Como se acerta a temperatura de cabeçote? Alimentação, taxa e em alguns momentos o escapamento. Se você não souber fazer isso, você vai criar grandes danos no cabeçote do seu motor. Aí você vai falar que o Volkswagen não presta. Não é que o Volkswagen não presta, é justamente as pessoas que não sabem mexer. Então, quando não sabem mexer, não mexa. Procure alguém que saiba. O motor a ar, ele depende da mistura para baixar a temperatura do cabeçote. É assim que funciona. E tem que ter uma taxa que equalize tudo isso. Agora vem o esperto e fala: não, porque aqui não funciona, eu vou aumentar o radiador de óleo. Aumenta o radiador de óleo, só que a taxa está lá nos infernos, e aí ele vem: não, o motor está gastando muito, diminui a giclagem. Ah, economia porca não existe, né? Então, muito esperto com quem vai mexer no seu motor. Por isso que eu estou falando, por essas dicas que eu estou passando aqui sobre como mexer, quem vai mexer, se o cara entende ou não, ele vai te explicar. E uma das características muito grandes do motor, ele mostra para você que ele está quente. Primeiro, ele bate pino. Segundo, a hora que você pousar, desligar, esse motor continua virando. Ele está com pré-ignição, está errado. Então, ou ele pode estar muito adiantado, ou ele está com taxa de mais ou pouco combustível. Então, esse motor dá vários e vários e vários sinais que ele não está bem. O problema é que alguns mecânicos não sabem ler isso. Ou preparadores. Tem uma ideia vaga. O cara só sabe lidar com o motor a ar, esquece que o motor a água, desculpa, esquece que o motor a água é o motor a ar é totalmente diferente do a água. O motor a ar é muito mais delicado o acerto. Mas acertou, acabou, não mexe mais.
Agora fica um bando de curioso falando, aumenta radiador, aumenta... Não! Você tem que ver a causa do problema. E a causa do problema sempre vai estar aqui, entre taxa e alimentação. Pronto! Olha isso! Tanto é que nos giros, antigamente, nem radiador de óleo se usava. Usava a passagem do óleo dentro do coletor para baixar a temperatura. Por quê? Porque o óleo não aquece, se ele tiver com as taxas certas. Então, prestem muita atenção em quem vai mexer no seu motor. Ok? Tá aí. Dica dada.